nome de Jesus. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedimos a direção do teu Espírito, a unção do teu Espírito, que o Espírito de sabedoria, de inteligência, que o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, ministrando, Senhor, sobre mim, sobre a vida daqueles que estão ouvindo, que a unção do ensino e do aprendizado esteja sobre nós, Pai querido, porque nós queremos, Senhor, aprender de Ti. Nós estamos vendo como o Senhor se preocupa com a Tua igreja, como o Senhor se revela à Tua igreja, como o Senhor deseja que o Teu povo conheça a Ti, conheça tudo aquilo que está por vir sobre o Teu povo, sobre o mundo, e que o livramento que o Senhor deseja livrar a Tua igreja desse mal que virá sobre o mundo, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, te rendemos graças e te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade termos acesso à Tua palavra, acesso ao aprendizado, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, derramando a Tua unção em cada vida, em cada lar aqui representado, Pai querido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós hoje já estamos na 5ª carta. Estamos caminhando, graças a Deus. Nós estamos na 5ª carta. Como eu falei no começo, essas 7 cartas são mensagens para a igreja. Não é escatológica, mas é um preparo para o futuro, né? Aqui nós estamos aprendendo que o Senhor Jesus, Ele ditou cada palavra, tudo que Ele desejou falar com a sua igreja, preparando a sua igreja para o encontro com Ele, para viver com Ele, para morar com Ele no futuro. A gente vê que desde a primeira carta, Ele começa com a mensagem e vai gradualmente, vai subindo a necessidade do povo de Deus olhar para si mesmo e consertar o caminho para que não seja pego de surpresa. Essa carta de hoje, ela é uma carta muito preocupante. Ela mostra a realidade do povo de Deus nos dias de hoje. É uma carta que revela, só para dar uma pinceladinha, porque como eu falei no começo, eu não estou mostrando a história aonde está situada, né? Essas coisas eu estou deixando meio de lado, porque todo estudo que você pega na internet vai trazer uma mensagem mostrando a história. Hoje, esse estudo nosso do livro de Apocalipse, o intuito aqui é mostrar Cristo revelado, Cristo revelando a sua igreja, mostrando aquilo que ele apoia, aquilo que ele elogia, aquilo que ele adverte, aquilo que ele corrige, aquilo que ele está repreendendo a sua igreja, e também a sua promessa, que todas as cartas, a mensagem sempre tem, né? Ele fala, no final ele mostra a promessa de vitória para os vencedores, né? Esta igreja, nós vamos ver que é uma igreja que praticamente está, se Jesus voltar no momento dessa igreja, nesse estado dela aqui, quase todos vão perder o arrebatamento. Então, a gente vê nessa igreja que o mal, o pecado está tão grande, o povo está tão cauterizado na sua mente, que já não está percebendo, não estão vigilantes, não estão aguardando a vinda de Jesus, não estão preocupados com a vinda do Senhor Jesus. Hoje nós já avançamos também mais um capítulo, né? No capítulo 3, versículo 1 em diante. Como de costume, eu não estou lendo o texto inteiro, até para poupar um pouco a minha voz, né, a minha garganta. A gente está indo versículo por versículo. A 5ª carta. Nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse, iniciando a leitura. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, aqui nós estamos vendo nos outros estudos que Jesus se manifesta para cada igreja com uma virtude. Aqui ele se manifesta como aquele que tem
os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, no primeiro capítulo nós vimos a apresentação, Jesus apresentando, falando, no capítulo 1:4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, né? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então veja que os 7 Espíritos de Deus, no primeiro versículo do capítulo 2, quando ele fala a primeira carta à igreja dos Éfesos, dos Éfesos, diz assim: escreve ao anjo da igreja, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, quer dizer, aquele que tem os 7 pastores. Aqui, nesta igreja que nós estamos estudando, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E tem também os 7 líderes da igreja, né? Louvado seja Deus. Então, veja que esta igreja, ela tem as virtudes do Senhor Jesus. Ela tem os 7 Espíritos de Deus, o de sabedoria. Na oração, eu gosto de citar esse versículo de Isaías 11, versículo 1 e 2, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, Isaías está profetizando, falando de Cristo, que do tronco de Jessé brotará um renovo, um rebento. E esse tronco, esse renovo do que sai do tronco de Jessé, que é Jesus, ele frutificará. E lá em Colossenses vai explicar para nós essa frutificação, porque nele habita toda a plenitude dos 7 Espíritos de Deus, né? Toda a plenitude. E aqui Cristo, ele tá se revelando como aquele que tem a plenitude. Como ele tem a plenitude, esses crentes aqui têm acesso à plenitude da palavra de Deus. É um povo que tem... a palavra de Deus não está selada para eles. Eles têm conhecimento da palavra de Deus. Os 7 Espíritos de Deus está manifesto nessa igreja. Lá em Colossenses, só para a gente concluir essa parte dos 7 Espíritos de Deus, diz assim, Colossenses 2, versículo 3 e o 9. Diz assim, fala da plenitude de Deus, é o mistério de Cristo para a igreja. Diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Agora, eu não li Isaías 11, o versículo 2, eu fiquei só no 1, nesse tronco de Jessé, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência. Em algumas versões está inteligência, algumas versões está entendimento, né? O Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, né? E o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Então, em Cristo Jesus, nós temos, esta igreja tem a plenitude de Cristo, que é o espírito, essa plenitude dele, que atua no meio das igrejas, né? Que atua em cada igreja, ele apresenta de uma forma, aqui ele apresenta como a plenitude, a total, o inteiro do conhecimento, da sabedoria, da ciência de Cristo está disponível para a igreja, né? Esta igreja tem tudo isso à sua disposição. Porém, o Senhor diz assim, nesta igreja nós não vamos ver nenhum elogio da parte do Senhor, somente a promessa que ele faz pela sua misericórdia, né? Mas esta igreja nós vamos ver que ela está... Se Jesus voltasse no momento que ela recebeu essa carta, no momento, praticamente, quase 80% dessa igreja, porque só uns poucos ali não contaminaram, estavam todos contaminados. Agora,
antes de entrar na conclusão das obras desta igreja, eu quero mostrar só a sequência das coisas, porque a mensagem, a igreja, mesmo a gente tendo uma ideia, quando você pega, são 7 igrejas, cada 7 igrejas a gente vai estudando, mas a mensagem é uma só. Qual foi a primeira advertência do Senhor na primeira igreja que ele escreveu? Lá dos Éfesos, né? Qual foi? Faltou o que ali? O primeiro amor. Primeiro passo, primeiro amor. Quando a gente vai ver a segunda cobrança, a gente vai ver que nós vimos a igreja de Esmirna, que não teve nenhuma crítica, só elogio e consolo daquele povo sofredor, né? A gente vê, mas na próxima crise de Pérgamo, que a gente já vê crítica, nós vimos que a Esmirna não só sofria tantos perseguições de fora, mas nada abateu aqueles crentes, permaneceram fiel. Agora, na de Pérgamo, ele estava situado onde estava o trono de Satanás, porém, isso ainda não impediu a igreja. Mas lá de dentro da igreja já começou o quê? Alguns lá, não era toda a igreja, alguns já estavam seguindo o caminho de Balaão e colocando em prática a doutrina dos nicolaítas, que é o pecado, a prostituição, as coisas que vêm interno da gente. De fora ninguém abate a igreja, mas o perigo está conosco dentro. E quando nós falamos de igreja, nós temos que olhar para dentro de nós. Cada mensagem do Senhor é para dentro de nós. Nós temos a tendência de sempre olhar para fora. Quando a Bíblia exorta, nós vamos olhar para o mundo. Mas, gente, Jesus, lá em João 3,16, é o versículo mais conhecido e talvez o principal de toda a história da Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Senhor está dizendo que ele amou o mundo. Então, nós não temos que ter os nossos olhos no mundo. O mundo carece de misericórdia. O servo de Deus, a igreja do Senhor, ela perdeu o foco. Ao invés dela olhar para dentro de nós, de si mesma, de nós que são toda a malignidade, o pecado que entra dentro da igreja, vem de dentro de nós. Nós é que cedemos ao pecado. Porque o Senhor, ele amou o mundo, ele ama o mundo, ele quer que o mundo seja salvo, ele morreu pelo mundo. Então, a gente bate no mundo, bate nas pessoas que estão no pecado, sendo que a Bíblia só bate em nós. A Bíblia só corrige os filhos. Nós não corrigimos filho alheio, a gente corrige filho nosso. Nós não temos autoridade de corrigir filho alheio. Então, o Senhor, ele corrige os seus filhos. Os filhos alheios, que estando no mundo, está sendo filho de Satanás, ele não corrige, ele só tem a misericórdia. Ele quer trazê-los, resgatá-lo do mundo, trazer para dentro da igreja. Então, quando a gente vê a exortação, não é para o mundo, não é olhando para que muita gente... Olha, no decorrer desse estudo, nós vamos ver que muitas pessoas, quando ouvem esse ensino, esse estudo desta carta, já olha para aqueles templos suntuosos, aquelas coisas, aqueles cheios de... Não, o Senhor não está falando disso, está falando de cada um. Mesmo da igreja, do banquinho de madeira, aquele banquinho que não tem nem encosto, até aquele suntuoso, o Senhor está falando. Porque o pecado, ele está igualmente no meu coração e no coração de alguém. Então, ele brota de dentro de mim. E eu, como igreja, né, nós vamos sendo contaminados, vamos contaminando o outro. Daqui a pouco, o corpo de Cristo está contaminado com as imundícias do mundo. Mas elas estão primeiro começa dentro de nós. E de dentro de nós vai cauterizando a nossa mente a ponto de nós estar como esta igreja. Tem toda a plenitude da sabedoria, os 7 Espíritos de Deus operando nesta igreja, tem todo o conhecimento da palavra, porém eles estão mortos. Vamos ver, seguir adiante. No versículo 1 ainda. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha que advertência.
Que coisa terrível. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Porque talvez essa igreja aqui, ela tem todo aquele, como fala, a liturgia linda, maravilhosa, tem palavra, tem tudo, é solicitado, porém, eles não têm obras, as obras deles já estão reprovadas pelo Senhor. Nós vamos ver mais adiante que o Senhor não vê perfeição nas obras dele. Se a gente acompanha os outros estudos, nós vamos seguindo. Lembra que não está descartado os outros estudos. Lá em Tiatira, o que é que nós vimos em Tiatira? Jezabel dominou a igreja, a prostituição, a feitiçaria. Quando falo feitiçaria, muitas vezes o servo de Deus acha que é aqueles que vai lá nas encruzilhadas, fazer aquelas... Não, feitiçaria, a Bíblia diz que tudo, até falar mal de um irmão, é feitiçaria. A Bíblia fala, então, nós não vou entrar nesses detalhes que nós já estudamos, só estou citando que a mensagem, ela é sequente. E a igreja vai estar deteriorando passo a passo, cada vez ficando pior, né? Então veja que aqui já não se tem mais elogio. Agora o versículo 2: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Veja a gravidade que está nessa igreja. Está diferente dos dias de hoje? Está diferente Jesus está advertindo essa igreja, porque esta igreja está a ponto de Jesus vir buscar a sua igreja e ela não está preparada. É para mim e é para você. Essa mensagem é para mim, é para você. Ser vigilante. Confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Agora, é interessante que nessa ser vigilante, nós temos aqui 2 Timóteo, só para embasar, você vê que essa igreja essa carta, Jesus ditou ela, João escreveu essa carta no 1º século, no final do 1º século. Mas o mal da igreja desde aquela época até, e quanto mais o tempo vai passando, parece que pior vai ficando. Então Jesus escolheu essas 7, porque nessas 7 ele vai encontrar todos os problemas, todos os pecados, tudo aquilo que ele reprova e tudo aquilo que ele também aprova nas igrejas e todas aquelas promessas que ele tem feito. Para quê? Pela sua misericórdia, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 7, diz assim, ó: tendo aparência de piedade, Paulo escrevendo a Timóteo, porque Timóteo, ele estava exortando a Timóteo como resolver as questões da igreja de Éfeso, né? A igreja que nós vimos aqui primeiro, que já existia falsos profetas, né? Falsos mestres, já existia nesta igreja. Então, veja aqui, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E deixes, afasta-te, Paulo aconselhando Timóteo, né? O versículo 7 diz assim, ó: aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque os ouvidos já estão tapados, os ouvidos estão fechados. Ouve a palavra, ouve os 7 Espíritos de Deus trabalhando, as virtudes, a plenitude de Cristo nessa igreja, com a palavra de Deus, mas os ouvidos estão agravados, não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão dando ouvido à mensagem da salvação. No versículo 3 diz assim, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra-te do que tens ouvido, primeiro, do que tens recebido e do que tem ouvido, e guarda-o. Olha assim, desde o começo, só nessas cartas, como o Senhor tem nos exortado, como o Senhor tem falado com a sua igreja, como ele tem batido na tecla, mostrando as contaminações, mostrando o pecado, mandando a igreja se arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das boas obras, né? Voltar à pureza espiritual.
E todas as cartas ele tem dito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a mensagem é uma só, embora são 7 igrejas. Isso que eu quero deixar bem claro. Então veja, lembra, tá advertindo essa igreja. Lembra, pois, do que tens recebido, do que tens ensinado, do que a igreja tem a palavra de Deus, os ensinos, as pregações, as advertências, tudo que tem ensinado a igreja. Lembra do que tens recebido. Lembra de tudo que Deus deu para mim, para você. Lembra de tudo isso e volta, né? Lembra o que tens ouvido, que tens recebido e guarda-o e arrepende-te. Está dizendo, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Olha só. O que o Senhor está falando dessa igreja? Qual é o perigo que ela está correndo? De Jesus voltar como um ladrão e pegar essa igreja dormente, adormecida. Aqui, nós sabemos que nesse período não cessou as perseguições, não cessou os pecados internos, mas aqui não se fala de perseguição, porque essa igreja ela não estava mexendo com as trevas, ela não estava, como que eu quero dizer, estava em paz com o mundo. Ela estava em paz, porque ela já estava vivendo de igual modo com o mundo. Quando a gente fala viver com o mundo, as pessoas logo, muitas vezes, a gente tem a tendência de olhar somente para a aparência. Mas o Senhor está vendo, nós vimos na carta anterior, que os olhos dele como chama de fogo, ele vê o interior. Né? O versículo aqui que diz aqui, ó, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então veja que os olhos do Senhor, nessa carta que estudamos na sexta passada, está como chama de fogo, né? Está prescrutando dentro de nós. Nada passa em oculto. E é daqui de dentro que sai a malignidade, que sai a concupiscência. Aqui, depois da concupiscência, botando ela em prática, torna-se pecado. E gerando pecado, torna-se a morte. Aqui, esse povo já gerou a concupiscência no seu interior. O pecado foi gerado e eles já estão mortos. A advertência aqui, ó. Cuida daqueles poucos que não contaminaram as suas vestes, que já estão na UTI para morrer também. Então, essa igreja ela está quase sendo reprovada. Diz aqui, vamos dar continuidade. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Qual a mensagem? Vamos lá para Mateus 24, né? Qual foi a mensagem de Jesus, Mateus 24, para o seu povo, para a sua igreja, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, né? Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixava que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém espera. Então, veja que nós temos, tão é a nossa vida cotidiana, uma casa, a gente só coloca as trancas, coloca ferrolhos, grade de ferro depois que o ladrão rouba. É verdade ou não é? Só depois que o ladrão rouba é que a gente vai tomar conta. O Senhor está advertindo aqui. Vigiai, porque o Senhor Jesus vem como ladrão. Né? O ladrão não avisa que ele vai roubar a casa. Porque se ele avisasse, o dono da casa, o pai de família, como Jesus falou aqui, ele ia cuidar, ele ia botar trancas, ia botar ferrolhos mais fortes, ia botar grades, ia cuidar de tal forma que ele não ia conseguir roubar aquela casa. Mas normalmente acontece o seguinte: o ladrão rouba para depois a gente cuidar
de fechar para não vir uma segunda vez. O Senhor Jesus está nos advertindo. Olha, lembra do que tem recebido, lembra do que tem ouvido, lembra do que... E guarda no coração e viva por isso, né? Viva, né, no ensino da palavra, viva na doutrina. Doutrina quer dizer ensino, né? Ensino da palavra de Deus, na virtude da palavra de Deus, porque ele vem como ladrão. Lá em 1 Tessalonicenses, também gostaria de ler com os irmãos, esse eu vou abrir aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, eu vou ler o versículo 1, mas eu quero ler até o 4, diz assim, ó, mas Paulo, também escrevendo a esta igreja, disse, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, Paulo está dizendo para essa igreja estava preocupada com a vinda de Jesus. Estava preocupada com o arrebatamento da igreja. E Paulo escreve que eles não precisavam ficar apreensivos, porque ele disse assim, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. E lá no 4 diz assim, ó, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Nós não estamos mais andando na noite, nas trevas espirituais. A noite, aqui está falando do dia. O dia em letra maior, que é o dia, significa Jesus. A luz de Cristo, a luz de Cristo. E a noite aqui simboliza as trevas de Satanás. Então, nós já não estamos mais na noite, que é as trevas de Satanás. Nós estamos no dia que é Jesus Cristo. Cristo é a nossa luz, nós temos a luz. Então, esse dia não pode nos surpreender. Nós temos que estar apercebido, aguardando a vinda de Jesus, esperando ele com as nossas vestes brancas, com as nossas vestes limpas, lavando, porque durante o tempo que se chama hoje, nós temos oportunidade de consertar, né? Não sabemos se amanhã teremos a mesma oportunidade, mas hoje, o tempo que se chama hoje, agora, nós temos a oportunidade de conserto. E o Senhor está advertindo essa igreja para que ela não seja pega de surpresa, para que o dia do Senhor não surpreenda essa igreja, né? Louvado seja Deus. Então, veja, já é o versículo 4. Mas também tendes em Sardes alguns, ou seja, uns poucos nomes, né? Algumas pessoas que não contaminaram. Olha aqui, nós vimos, gente, eu estou citando as outras igrejas para a gente gravar na nossa mente, gravar no nosso entendimento, que a mensagem, a igreja está deteriorando cada dia que passa, né? Cada mensagem, ela está... Então, veja que o Senhor, no começo, só tinha uns poucos que estavam contaminados. Na outra, nós vimos que toda a igreja estava contaminada, praticamente. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então, veja que aqui são algumas pessoas. Toda a igreja estava contaminada. Toda a igreja. Não tem nenhum elogio nesta igreja. Não tem nenhum. Toda a igreja tem algumas pessoas. Em algumas versões está escrito uns poucos nomes, né? Que não se contaminaram, né? Que não se contaminaram as suas vestes. As vestes, o que é as vestes brancas? Se você abrir um pouquinho aí adiante, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, nós vamos ver que as vestes brancas
São as roupas que o Senhor vai nos dar. As roupas que simbolizam o quê? A pureza, a santidade do povo, a separação do pecado, a separação do mundo, né? Diz assim, ó, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Então, essas vestes brancas, elas são a nossa justiça, a nossa santidade. Vamos lá para Apocalipse 19, para que vai explicar sobre isso. Apocalipse 19, eu não vou entrar no contexto do que está lá, mas só para a gente ver o que é as vestes brancas, né? As vestes brancas que são a justiça do santo. Versículo 8 diz assim, ó, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. O linho fino, linho puro, sem tintura, ele é branco, alvejado. Esse linho fino são as vestes do santo que o Senhor Jesus vai vestir o seu povo, porque simbolizando o quê? A santidade da sua igreja. Por isso aqui o Senhor está advertindo essa igreja, ó. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. A primeira parte do versículo 5 diz assim, ao que vencer será vestido de vestes brancas. É o que nós vimos, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Nós vamos ver, quando lá em Apocalipse 19, o contexto ali é as bodas do Cordeiro, é a festa, onde a igreja está reunido com o Cordeiro, sentado à mesa, celebrando a ceia, né, das bodas do Cordeiro. Não vou entrar em detalhe porque não é o contexto, mas essa é a herança que Jesus está prometendo para essa igreja. Agora, a segunda parte do versículo 5 diz assim, ó, de maneira nenhuma essa é a promessa de Deus. Veja, não teve elogio, porém a misericórdia de Deus não permitiu deixar esse povo, mesmo contaminado, mesmo já na beiradinha do abismo, né? Já que o Senhor Jesus dizendo que se não voltar, se não consertar, ele vem arrebatar a sua igreja e eles ficarão de fora. Então, essa igreja, veja aqui, o Senhor está preocupado com ela, porque o Senhor Jesus vai voltar e essa igreja, se ela não se consertar, não vai subir no arrebatamento. Agora, a promessa, nós já vimos que vai vestir com vestes brancas, que nós já vimos a primeira parte. A segunda, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Gente, será que então o livro da vida, nós corremos risco de ser tirado, não é verdade? Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso nome vai para o livro da vida. Mas se aqui há algo assim muito importante que eu vou dar uma pincelada rápida sobre a questão desse livro da vida. Quando recebemos Cristo, a salvação, no momento que a gente recebe Jesus, ela é um direito nosso pela fé. Não é pelas obras, a Bíblia diz. Não é. Então, nós temos o exemplo do ladrão da cruz, né? Ele estava roubando, tendo uma vida toda, mas ele arrependeu. Cristo morreu primeiro. E o sangue de Jesus justificou ele porque ele arrependeu. Houve arrependimento. E ele, naquele mesmo dia, o Senhor Jesus disse que ele estava com ele na glória. A salvação. Agora, para nós que estamos caminhando como corpo de Cristo, nós temos que cuidar do nosso andar, do nosso caminhar, cuidar dos frutos do Espírito Santo. Temos que ter frutos. O que é fruto? Fruto é aquele... a gente sabe, você vai comparar a árvore. Fruto como fala? É aquilo que produz a árvore que serve para alimentar outro. Então, frutos nossos é quando nós temos testemunho. Alguém olha para nós, o mundo que Jesus ama, o povo,
os que estão entregues a Satanás, que Jesus quer resgatar, vai olhar para o servo de Deus que tem vestes brancas, fruto do Espírito, e vai sentir desejo de servir esse mesmo Senhor, né? Quer saber o que é fruto do Espírito? É diferente da salvação. A salvação, nós temos ela imediatamente no momento que crê. Mas se eu não tenho, se eu tenho tempo para andar, caminhar, eu tenho que exercer o fruto do Espírito. Né? Em Gálatas 5, né, você tem, esse eu nem pedi esse versículo no estudo aqui, quando eu estava preparando, mas como nós estamos falando do fruto, para a gente conhecer essa diferença, que às vezes a gente pensa assim, não, salvação não é pelas obras, não é pela graça, pela fé, é verdade, mas as obras nós temos que tê-las, porque nós temos boas obras porque somos salvos, não para ser salvo. As obras é porque somos, não para ser, né? Ser é pela fé. Agora, ter boas obras é necessário, porque se nós não tivermos vida em Cristo Jesus, não andarmos de acordo com a palavra de Deus, como as exortações que há na palavra de Deus, por isso essa igreja está sendo exortada a botar em prática aquilo que ela já conhece, ela tem a plenitude da palavra, ela tem todo o conhecimento, o espírito de sabedoria, de inteligência, da ciência de Deus, do conhecimento de Deus, o profundo do Senhor, está disponível para a igreja, para nós, para todas as igrejas do Senhor. Né? A palavra de Deus está disponível, o que nós precisamos é almejar conhecer, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela gera em nós, ela nos coloca de frente com as nossas mazelas, ela nos coloca de frente com os nossos pecados, e nós vamos ser confrontados com os nossos pecados pela palavra, e então é a palavra que nos liberta. Às vezes as pessoas oram tanto buscando libertação. Na oração você tem comunhão, recebe graça, recebe poder de Deus, porém, para a libertação, o remédio que cura as nossas mazelas, nosso mau gênio, a nossa má natureza, a nossa má conduta, o remédio que cura é palavra de Deus. É palavra. Por isso que aqui a ciência da palavra de Deus está disponível nessa igreja. Vamos ver o que diz lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja, ó, precisa de pessoa longânima, aquela pessoa que não se ira fácil, tem tolerância, mansidão, pessoa que tolera, né? Não é esquentado, pessoas que buscam um equilíbrio, né? Isso quem dá é a palavra de Deus. Benignidade, pessoas que faz o bem, uma pessoa bondosa, caridosa, né? Quando fala caridade, a gente só lembra, né, do outro lado, né? Mas caridade, a Bíblia, principalmente a corrigida, ela traduz o amor para a caridade. A caridade é algo assim mais profundo. O amor é algo que abrange tudo. Agora, a caridade é o amor com atitude. É o amor com práticas, né? Por isso que a corrigida sempre, no lugar do amor, eles colocam caridade. Porque é o amor genuíno na pessoa, mais a prática, a atitude desse amor juntamente, né? Então, veja, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, né? Você já viu pessoas que oram demais e não buscam conhecimento? Acaba que ela torna, ou começa a ficar, como é que eu vou usar a palavra aqui? Fanática, né? A pessoa. E a Bíblia, ela manda, nós temos temperança, temos que orar, mas temos que buscar o conhecimento, porque no conhecimento nós somos libertos, na oração buscamos intimidade e buscamos o poder de Deus, a comunhão
com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos desse equilíbrio andando juntamente. Porque se um é mais do que o outro, ou nós ficamos cheios da letra e sem a presença de Deus, ou ficamos fanáticos demais, cheio de muito poder, mas entramos na linha da religiosidade, né? Quando buscamos só oração sem conhecimento. Então, é necessário que as duas coisas andem em harmonia, para que nós sejamos essa pessoa equilibrada, né? Temos esse equilíbrio da parte de Deus. E aqueles que têm o conhecimento e têm a intimidade, têm como que eu vou dizer, tem a comunhão com o Senhor, é uma pessoa mais difícil de ser arrebanhado pelo Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra, ele deixa Satanás, como é que fala? Desnudo diante dos olhos daquele que tem conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala muito mais das coisas das trevas do que do céu. Ela fala mais, ela previne mais, mostra mais os perigos, né? Da perdição eterna, né? Toda a palavra é praticamente escatológica. Mesmo tem a sua mensagem atual, tem a sua mensagem para o momento, para a hora, sempre tem, mas ela previne o seu servo para o futuro com Cristo, para a eternidade com Cristo, né? Louvado seja Deus. Vamos voltar lá para o nosso estudo, né? Então, o livro da vida. Vamos ver alguma coisa aqui. Nós estamos falando de maneira nenhuma, riscarei o seu nome no livro da vida. Vamos ver o que diz lá vou ver primeiro aqui. Vamos ver o que diz Apocalipse 17. Se você não tiver facilidade de abrir, eu peguei só a parte que fala sobre o livro da vida. O contexto do momento, nós vamos falar quando chegar no livro, no momento. Mas eu estou pegando só aquilo que o Senhor está falando relacionado ao livro da vida. Diz assim, ó, versículo 17, a parte B. Ó, irá a perdição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então veja que o Senhor tem o livro da vida, que esse livro da vida está anotado todo aquele que vai herdar a vida eterna, né? Nós vamos ver lá no Apocalipse 20, né? O contexto lá é o grande julgamento, o trono branco, quando o Senhor vai julgar, mas eu vou pegar só essa parte, só versículo 12 e o 15 que nós vamos falar, ó. E abriram-se os livros, aqui está todos os mortos que morreram sem Cristo, desde a fundação do mundo até o fim, né? E abriu-se os livros, o livro da vida foi aberto aqui. Agora, no versículo 15, Apocalipse 20, versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Então, veja que todos aqueles que, no grande julgamento, que não estiver escrito o seu nome no livro da vida, serão jogados no lago de fogo. Por isso, o Senhor está advertindo aqui, ó. Eu vou ler, ó. De maneira nenhuma, aqueles que são fiéis, que permanecerem com as vestes limpas, né? Que não se contaminaram as suas vestes, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É uma promessa para a igreja. A misericórdia aqui é a misericórdia de Deus que está. O Senhor está apelando pela sua misericórdia, porque o povo aqui já não tem mais graça do Senhor. A graça está longe. A graça já estão contaminados. Mas a misericórdia é tão grande que o Senhor está prometendo. Olha, lembra do que eu tenho falado, lembra que eu tenho exortado, lembra que eu tenho dito, volta atrás, pratica as boas obras, volta a lavar suas vestes, né? Aqui, ó.
O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ainda tem mais aqui para a gente ver. Ainda promessa de Deus para quem vencer. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, essa promessa o Senhor falou lá em Mateus 10. O Senhor falou em Mateus 10, eu escrevi aqui para a gente não. Aqui. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante dos meus, diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que é negar Jesus? Será que é só quando alguém pergunta, você quer Jesus? Eu vou dizer, não é o momento? Porque a gente escuta muito isso, embora nós que temos conhecimento da verdade, pesa o nosso coração. Mas a pessoa que está falando, ele não tem ciência daquilo. O que o Senhor Jesus está falando naquele que, se aquele portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, que confessar diante dos homens é dizer para todos que te conhecem, dizer não é com a boca não, com o seu testemunho, com a sua vida diária, que você é servo de Deus, que você é crente, que você serve a Deus, você tem o Senhor Jesus como seu Senhor. As pessoas de fora sabem que você confessa o Senhor Jesus. Você anda na rua, as pessoas olham ali, vai um servo de Deus. Aquele homem lá é crente. Aquele homem lá, não, essas coisas não é para ele. Quando alguém, você está numa roda de pessoas, as pessoas têm temor de fazer ou de falar qualquer coisa, porque teme, se envergonha diante de você, porque você carrega o nome de Cristo. Então você está confessando o Senhor diante dos homens. Os homens olham para você e vê que Jesus está em você. Então, confessar o Senhor não é só a tua boca dizer, eu sou de Jesus, ou eu confesso Jesus. Não, é a sua vida diante dos homens que está confessando que você é do Senhor Jesus. Então, para esses que anda dando testemunho, que reflete Cristo na sua vida, foge das da má conduta, foge da roda dos escarnecedores, não leva uma vida misturada com o mundo, para esse aí, Jesus vai confessar o nosso nome diante do Pai. Quando chegar a nossa vez, se hoje eu partir, não, esse é meu, os anjos vai nos levar para ele, não, esse é meu, esse é igual Jesus lá no João 17, quando ele ora, Pai, eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me em ti, né? Jesus fez as obras do Pai, andou testificando das obras do Pai. Ele falou, eu te glorifiquei na terra, eu te confessei na terra, agora me glorifica em ti. Então é isso que Jesus está dizendo para nós. Lá no mesmo João 17, ele fala que nós somos um com ele, né? Nós somos um com Cristo. Então aqueles que andam confessando publicamente, não com a sua boca, mas com a sua atitude, que é do Senhor Jesus, nós somos o quê? Um com Cristo. E se Jesus foi glorificado no Pai, nós seremos também glorificados em Cristo Jesus no Pai, né? Então é isso que Jesus está dizendo. Agora mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, aqueles que não dão testemunho que é do Senhor Jesus, eles estão negando a Cristo. Porque o Senhor, ele anda e as pessoas não enxergam Cristo nele. Pelo contrário, ele está trazendo o quê? É escândalo. E aquele que traz escândalo, o que acontece com ele? Né? Nós conhecemos o Evangelho, não tem de cor os versículos aqui, não peguei, não achei que ia entrar nessa parte, mas nós sabemos que aquele que provoca escândalo, ai daquele que provoca escândalo. Porque o que ele faz, o escândalo? O escândalo em si mesmo, ele pode até não ser nada, mas ele pode estar arrastando uma multidão de pessoas para o inferno, não é? Através da nossa má conduta. Por isso que Jesus fala, aquele que me negar, aquele que não testificar de mim, né? Diante dos homens, eu vou também negar ele diante do meu Pai, né? Vai igual aquele cidadão que entrou
Mateus 22, né? A festa das bodas do filho do rei, quando chegou lá, todos estavam trajando as vestes nupciais, né? As vestes, né, que nós cremos aqui pela palavra de Deus, que é as vestes brancas. Chegou alguém lá com vestes que não era adequada para a festa. O que o noivo chegou e fez? O noivo falou assim, ó, joga esse para as trevas exteriores, porque ele não é digno dessa festa. Não foi assim que aconteceu? Então, aqui, se as nossas vestes, se nós nos estivermos negando o Senhor com nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, o Senhor vai nos negar. Ele vai negar diante de Deus que nos conhece, né? Então, por isso é que ele diz aqui, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos, né? Louvado seja Deus. Então, aqui vem a parte que sempre tem. Quem tem ouvido, versículo 6, o último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a mensagem vem sendo uma só. O povo é que está deteriorando no pecado, né? Mas a mensagem e o zelo de Deus é para que nós não perdamos a nossa salvação e que nós não venhamos perder o direito de subir no arrebatamento, de não passar pelo período sombrio que virá sobre o mundo, né? O Senhor Jesus, aqui nesta carta, ele está claríssimo que Deus vem buscar o seu povo, um remanescente fiel, antes da grande tribulação, né? Embora muitos vão ficar, e muitos, né, nós vamos ver mais na frente, que terão, se conseguirem, ainda salvação. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos não ser pego como o ladrão, né? Que ele vem sem marcar o dia, né? Nós não sabemos o dia, né? Nós não sabemos o dia que ele vem. Nós não sabemos, como diz aqui, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas por isso estáis vós apercebidos, também porque porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém espera. Por isso o Senhor fala que à meia-noite o ladrão vem nas casas, né? Citou esse exemplo. E citou também como a mulher que está de parto. Nós vimos lá em 1 Tessalonicenses 5, né? Que é a dor do parto, a mulher está grávida, sabe que o filho vai nascer, né? Mas a gente não sabe a hora exata que vem as contrações. Então, quando vem as dores de parto, sabemos que o bebê vai nascer. Então, Cristo está dizendo que está comparando esse dia, falou lá para aqueles que estava percebido, que aquele dia não ia ser pego de surpresa para aquela igreja de Tessalônica, né? Não ia ser pego de surpresa, que eles estão esperando o bebê nascer. Eles estavam sabendo que a mulher, que a igreja está com dores de parto. As contrações já existem. Então, o momento do nascimento é qualquer hora, né? A igreja de Tessalônica estava dessa forma. Estava sabendo que as contrações do mundo já existem. Então, ele estava só aguardando o momento da chegada do filho. E assim somos nós. Temos que aguardar, ficamos apercebidos, aguardando, amando a vinda do Senhor, esperando por ela, para que nós venhamos a subir no arrebatamento da igreja, que será como o quê? Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim, ó, em que vos digo um mistério, Paulo falando à igreja de Corinto, que a igreja de Corinto é uma igreja difícil também, né? Na verdade, nem todos dormiremos. Veja só, Jesus vai vir, às vezes, quem sabe, no meu tempo daqui na terra, né? Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Então, aqueles que já dormiram no Senhor e aqueles que vão estar vivos na terra quando acontecer o arrebatamento, todos nós seremos transformados.
num momento, Paulo fala, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Essa trombeta aqui não é aquela lá do Apocalipse, não. Essa trombeta aqui é porque nós sabemos que toda convocação, a gente conhece isso pelo tempo no deserto, toda convocação das festas solenes ou de levantar voo, como que eu vou dizer? Quando o povo levantava as barracas para caminhar no deserto, era convocado com um toque de trombetas, né? Então, toda convocação é convocada pelo toque da trombeta. E o toque da trombeta, a trombeta vai soar. Qual a trombeta? A trombeta do arrebatamento. Jesus vai, os seus anjos, arcanjos, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, vai dizer que, dada a ordem do Senhor para vir buscar o seu povo, os arcanjos, vai com júbilo, vão tocar as trombetas, para levar o quê? Para chamar o seu povo e não abrir e fechar de olho. Aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo os que já estão mortos, primeiro serão arrebatados, transformados, e nós seremos transformados e vamos encontrar com ele nos ares. O Senhor vai nos chamar ele vai vir até as nuvens e vai nos chamar com a sua trombeta. Por isso é que nós temos que estar percebendo que esse dia não é avisado, e é não abrir e fechar de olho. Pisca o seu olho e vê qual a fração de segundo que será tão rápido. Assim será o arrebatamento da igreja. Esse é o rapto. É esse aqui que Jesus está exortando essa igreja de Sardes, para não perder esse momento, não perder essa oportunidade, né, do arrebatamento. Estar pronto para subir com ele. Louvado seja Deus. E por hoje, irmãos, é só. Como de costume, tem a oportunidade, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fica à vontade. Então, se os irmãos tiverem interesse, segue os estudos também lá, segue porque, gente, a nossa mente ela tem que estar sempre ativa, aprendendo a palavra. E quanto mais a gente vai ouvindo, o Senhor vai abrindo mais a nossa mente e vai jogando mais conhecimento. Aquilo que eu deixei de falar, o Espírito Santo vai te falando, né? E vai completando, vai crescendo na graça e também no conhecimento do Senhor.